você, sua família. Eu não vou falar mais porque a voz já fica embargada. Pessoas que a gente ama e acrescenta tanto na nossa vida. Eu quero dizer a você, valorize estar sentado numa cadeira como essa. Você é muito bem servido com a verdade de Deus nesse lugar. Valorize cada instrução. Coloque em prática cada instrução que você recebe aqui. É impossível você não viver uma realidade diferente se colocar em prática as direções que são passadas desse púlpito aqui. Então, esteja sempre aqui com a sua guarda baixa, com o seu coração aberto, o seu ouvido atento, porque o Senhor fala nesse lugar. Quantos entendem isso? Quantos creem nisso? Então valorize a verdade que você recebe aqui. Trago um abraço do Família SDT lá de Primavera do Leste para todos vocês, da minha esposa Viviane, que precisou ficar lá hoje para ministrar, mas eu estou aqui com o Rafael, que é um líder de célula. Tem líder de célula aqui? Não, deixa eu escutar vocês aí. Glória a Deus. É um líder de célula também. E no final, se vocês quiserem contar testemunho, nós gostamos de contar testemunho, mas gostamos de ouvir testemunho também. Então você pode nos procurar, pode procurar o Rafael para a gente ouvir a experiência de vocês, como tem sido aqui com as células também. O pastor Cris, sempre que a gente fala, e a gente fala pouco, irmãos. A nossa conversa assim é de 1h30 de telefone para frente, assim, é bem assim rápido mesmo a nossa conversa. Conversa boa, a gente não tem vontade de parar, né? Mas graças a Deus, o coração está aberto. Está pronto para receber do Senhor? Então vamos lá. Abra sua Bíblia comigo. Eita, povo. Glória a Deus. Povo apaixonado pela palavra. Então vamos lá. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos capítulo 10, versículo 17. O Senhor precisa ser o centro. Se Ele é o centro das nossas vidas, Ele sempre vai ser o primeiro. O Senhor sempre será o primeiro, se Ele for o centro das nossas vidas. Marcos capítulo 10, versículo 17. Jesus ia saindo, quando correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Versículo 20. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Versículo 23. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Diga comigo assim: Deus precisa ser o centro da minha vida. Para ensaiar tá bom, agora para valer. Deus precisa ser o centro da minha vida. Um dia eu cheguei na casa de um irmão e a gente sentou na área da frente da casa, e bem escuro a área. Alguns dias depois eu voltei nessa casa e aquela área estava muito clara. Eu fiquei curioso e perguntei para ele, falei: irmão, o que você fez aqui? Você colocou uma lâmpada mais forte? O que você fez? Está diferente a sua área. E ele disse: não, pastor, eu chamei aqui um eletricista. E eu não sei se você lembra, mas a lâmpada era no canto da área, e eu pedi que o irmão
pegasse aquela lâmpada e trouxesse para o meio da área. E por causa disso a claridade mudou. Irmãos, a mesma lâmpada saiu do canto da área e ele colocou no centro da área. A clareza daquela área foi completamente diferente, mudou completamente. Enquanto esse irmão falava isso para mim, o Senhor ministrando no meu coração, ele disse: filho, é assim que acontece quando eu sou o centro da vida de alguém. Porque, irmãos, a questão não é a gente dizer se nós temos Deus ou não temos. Porque só pelo fato de nós estarmos reunidos num ambiente como esse, nenhum de nós podemos apontar aqui para alguém e dizer: olha, você não tem a Deus. Porque só pelo fato de nós estarmos aqui, isso já mostra que nós temos. Mas a questão não é se temos ou não a Deus, mas é o lugar que Ele ocupa na nossa vida. É isso que faz toda a diferença para nós. É o lugar em que o Senhor ocupa. E muitas vezes o Senhor, Ele ocupa esse lugar das periferias da nossa vida. Existem outras prioridades, existem outras coisas que falam mais alto. Mas quando Deus é o centro, a clareza, a luz que muitas vezes a gente busca em tantas coisas, e a gente vive hoje num tempo de tudo é método para isso, método para aquilo, e a gente não é contra nada disso, mas desde que isso não ocupe o lugar de Deus, porque o lugar dele é dele e ponto final. Nada pode substituir o Senhor, porque Ele é insubstituível. Diga comigo assim: o Senhor é insubstituível. Ele precisa ser assim, insubstituível. Não existe nada que a gente venha colocar no lugar de Deus. Sabe aquele quebra-cabeça da vida, que tem aquela peça principal, que é dele? E ainda que você tente colocar qualquer outra peça ali no lugar, você põe marido, você põe esposa, você põe filho, você põe o dinheiro, você põe o sucesso, você põe os resultados, qualquer coisa que a gente tenta colocar nesse lugar nunca encaixa, nunca tem o tamanho, porque esse lugar é dele, o centro precisa sempre ser dele. E nesse dia Deus falou tão forte isso, me ensinou tão forte sobre isso. Quando eu sou o centro, filho, tudo é diferente. Eu nunca mais me esqueci dessa experiência que eu tive, guardei isso no meu coração. Deus precisa ser o centro. Aqui nós estamos lendo um texto sobre um jovem, que nós poderíamos muito bem hoje saber o nome desse jovem. Ele poderia ter sido um discípulo de Jesus, quem sabe um apóstolo de Jesus. Mas a gente vê um homem anônimo aqui, a gente não sabe quem é, porque ele teve a oportunidade de colocar o Senhor no centro, de colocar Deus no centro da sua vida. Mas ele deixou essa grande oportunidade passar. Eu fico pensando o que esse jovem rico teria vivido em Deus, se de verdade ele tivesse feito do Senhor o centro da sua vida. O que esse homem teria vivido? A gente vinha no caminho conversando sobre o jovem rico e sobre Pedro. Se a gente olhar por uma questão de qualificação, quem é mais qualificado, o jovem rico ou Pedro quando foi chamado por Jesus? O jovem rico, irmãos, ele dá de goleada em Pedro. Porque se fosse passar por uma qualificação nossa aqui, Pedro de repente seria o último da fila, ou talvez o primeiro a ser excluído. Porque a gente olharia e dizia: não, esse aqui é problema. Esse aqui não dá para fazer parte da turma não. Vamos dando um gelinho nele por aí, até ele cansar e ele caçar o rumo dele, porque não tem jeito para esse camarada. Ele é complicado. Esse camarada é aquele que Jesus vai pregando o amor e ele vai andando com a espada na cintura. Esse cara não serve. Ele está despregando o que Jesus está ensinando. Mas foi esse homem que um dia entendeu que se ele colocasse Deus no centro da sua vida nunca mais seria a mesma. E foi exatamente esse homem que talvez poucos de nós acreditaria. E talvez tenha alguém aqui nessa noite da mesma forma. Você não tem família para acreditar em você. Você não tem pessoas que possam dizer. Agora você tem, porque você tem uma família aqui, graças a Deus por isso, né? Mas você pode ter chegado aqui assim,
sem ninguém para acreditar, talvez nem você acreditava em você mesmo, mas no meio dessa bagunça toda, o Senhor entra em cena e diz: filho, você precisa entender quem você é. Eu tenho uma identidade para você, eu tenho um propósito para você. Sua vida não é o que você pensa que você está vivendo. Eu acredito em você. E foi isso que Jesus fez com esse homem chamado Pedro. E lá quando em Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, é esse homem que se levanta e abre a sua boca. E agora quase 3.000 pessoas se convertem. Porque Pedro era um homem persuasivo? Não. Porque Pedro era um homem especialista em PNL? Não. Porque agora Deus era o centro da vida daquele homem. E quando Deus é o centro da nossa vida, para você só importa a vontade dEle. Você não se preocupa com a reprovação dos homens, e também você não se empolga com o aplauso deles. Porque a mesma pessoa hoje que te aplaude, amanhã ela pode falar mal de você. A mesma pessoa que hoje fala mal de você, amanhã ela pode estar te aplaudindo. A gente não pode ser movido por essas coisas. Para nós o que importa é se nós estamos de verdade vivendo a vontade de Deus. Se nós estamos vivendo o desenho de Deus para nós, é isso que importa para nós. Para essa vida valer a pena, e alguém entende o que nós estamos falando aqui. Para essa vida valer a pena, só vale se nós estivermos vivendo a vontade de Deus. Então, se fosse olhar por qualificação, a gente escolheria o jovem rico, porque ele é praticante de mandamentos. Jesus fala aqui para ele de alguns mandamentos, e ele responde assim, mas de bate pronto: tudo isso aí eu estou fazendo, Senhor. O que me falta ainda? Então, a primeiro momento, esse homem aqui é daqueles que chama a nossa atenção, e a gente fala: poxa, esse aqui é alguém que é ponta firme, esse aqui faz a diferença. Mas a gente não sabe o nome dele, porque diante de uma grande oportunidade ele foi reprovado. E o interessante é que quando ele chega para Jesus, ele começa dizendo assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse para ele: bom é Deus. Bom só há um, bom é Deus. Jesus, como homem, estava falando até mesmo de si, porque o único que pode considerar como bom, por que é Deus? Porque Deus é o único que está concluído. Jesus, como homem ali, ainda não estava concluído, porque ele tinha que passar por uma cruz ainda, e ainda haveria uma ressurreição. Então Jesus diz: bom é Deus, ou seja, bom é somente aquele que está concluído. Então isso mostra, irmãos, que nós não somos bons como a gente pensa, porque nenhum de nós estamos concluídos. É por isso que nós estamos aqui hoje, sempre com o coração aberto, o ouvido atento a aprender, sempre como aprendiz, porque o discípulo é esse. O discípulo no original, o significado do discípulo é aquele que sempre aprende para sempre ensinar. Então a gente sempre está com esse coração para aprender, porque nós temos fome por Deus e a sua palavra, amém? Quantos têm fome por Deus e a sua palavra aí? Nós temos fome por Deus. Então ele chega dizendo: bom mestre, Jesus disse: bom é Deus. Então isso mostra que nós não somos bons como a gente pensa. Na verdade, irmãos, de nós mesmos, nós não somos nada. Sem a graça de Deus sobre a nossa vida, sem o amor de Deus, de nós mesmos, nós não somos nada. Aquele sentimento de que nós somos bons, é isso que muitas vezes nos atrapalha a caminhar com Deus, porque isso nos enche de um falso senso de justiça. E a gente começa a pensar assim: poxa, Deus está falhando comigo, porque eu não merecia estar sofrendo como eu sofro. Começa a se sentir injustiçado, porque começa a pensar que Deus está demorando a manifestar alguma coisa. Por que é assim? Porque a gente pensa que a gente é bom, e nós não somos bons de nós mesmos. Eu sempre tenho um exemplo que eu gosto muito de citar, que ensina muito a gente. Aqueles bonecos infláveis, que geralmente fica na porta de loja, em posto de gasolina. Você vê aqueles bonecos assim, às vezes 2 metros de altura, às vezes até mais alto. Tem um ventilador embaixo ali que impulsiona ele ficar armado ali, e ele está ali, né? Aquele bração, aquele corpão todo, mas se for lá na tomada e arrancar aquilo da tomada, tirou da tomada, aquele bonecão gigantesco, ele vai no chão na mesma hora.
desconectou o homem de Deus, é lona, não tem outra coisa para nós, não tem outra conversa para nós. Quem entende o que nós estamos falando aqui nessa noite? Desconectou de Deus, acabou. Então de nós mesmos, não tem um de nós que possa bater no peito e dizer assim, eu consigo, eu posso. Eu lembro de um rapaz, uns 26 anos mais ou menos, fui visitar com depressão. Esse rapaz estava num estado assim tão terrível que até urinando na roupa ele já estava. E ele disse que, conversando com a mãe dele, o que fez ele entrar nessa condição. E ele disse, pastor, o meu marido se suicidou na carroceria de um F4000 que ele tinha com um cinto. O meu filho foi o que encontrou ele. Agora imagina, o filho chega e encontra o pai. Se o pai ficasse de joelho, aquele cinto não teria sufocado ele, de tão baixo que estava. E ele encontrou o pai morto daquele jeito. E ele ficou muito revoltado. E um dia, deitado na cama com a mãe dele, ele disse, eu desafio, se é mesmo isso, porque ele sempre entendia que tinha sido uma fraqueza do pai dele, que o pai dele tinha sido muito fraco por ter feito isso. E ele disse, se existe alguma coisa dessa coisa espiritual que vocês estão falando que existe aí, eu desafio tudo isso que venha contra a minha vida. E ele contando, que a mãe dele falando, que ele contou depois disso, que naquela mesma hora, ele sentiu uma fraqueza muito grande. E depois desse dia, a saúde emocional dele nunca mais prestou. Um menino que ficou perturbado. E nessa condição ele estava. Porque de nós mesmos, a gente não pode enfrentar nada pela nossa própria força. Quando um homem pensa que ele deu um passo para frente, daqui a pouco ele já deu 4, 10, 50 passos para trás. Quando o homem pensa que conquistou alguma coisa pela sua própria inteligência, quando ele cai por si, essa inteligência que ele pensa que deu a ele a condição de alcançar algumas coisas, fez ele ficar tão distante da vida de Deus. Nós não somos bons como a gente pensa, irmãos. Isso faz a gente entender o quão carente da graça de Deus nós somos. Quando Jesus chama Pedro para ser um discípulo, Pedro passa por uma prosperidade assim extraordinária, porque ele pesca tantos peixes, que ele precisa encher os barcos dos seus companheiros. E logo depois disso, Jesus chama ele para deixar tudo e segui-lo, que o Senhor ia fazer dele um pescador de homens a partir dali. Quantos lembram disso? Mas o que chama a atenção é que quando Pedro tem essa pesca maravilhosa, a primeira coisa que Pedro tem, quando ele está diante da grandeza de Deus ali, da glória de Deus que se manifesta ali, a primeira coisa, ele olha para Jesus, e ele se prostra diante de Jesus, e ele disse, afasta de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. O que faz com que a gente entenda a nossa pequenez, não é apenas as falhas, os erros que nós temos, mas quando a gente é tomado pela grandeza de Deus, quando a gente é envolvido pela glória de Deus, quanto mais envolvido a gente é, quanto mais tomado a gente é, mais essa consciência de que nós não somos nada nós temos. Eu não sou, você não é, Ele é, Ele é. É por isso que quando fala sobre nós, o eu é sempre com E minúsculo, mas quando fala dele, é sempre eu com E maiúsculo. Eu sou, em várias partes ele fala, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor, sempre eu com E maiúsculo. Porque você não, eu não, mas ele sim. Uma das coisas assim mais terríveis que aconteceu foi a implantação do humanismo no coração dos homens. Porque onde existe o humanismo, Deus foi tirado do centro e o homem passou a ser o centro da sua vida. E muitas vezes, por exemplo, quando a gente fala sobre o satanismo, por exemplo, a gente pensa assim, qual é o nível mais alto do satanismo? E a gente tenta entender algumas coisas. A gente pensa assim, não, eu acho que é a magia negra, eu acho que é isso, é aquilo. Mas o nível mais alto do satanismo é o humanismo. É a implantação do humanismo. A serpente, quando ela começou a conversar com Eva no Éden, em nenhum momento ela se esforçou para Eva se dobrar diante dela e fazer dela um Deus. Em nenhum momento a serpente
tratou de algum assunto com Eva, de que mostrando, dando a entender que Eva tinha que fazer da serpente o seu Deus. Mas em todo momento, a serpente plantava humanismo no coração de Eva. Se você fizer isso, se você comer desse fruto, olha, o fruto é bonito, o fruto é saboroso. Se você comer, você, eu, até que chegou um ponto que Eva entendeu: poxa, se eu fizer a minha vontade, eu vou viver coisas que nem vivendo a vontade de Deus eu vou viver. Então é melhor eu viver a minha vontade. Deus foi tirado do centro, e o eu passou a tomar esse lugar. Uma das coisas mais destruidoras para uma caminhada cristã eficaz, de grandes romper, assim, de romper extraordinário em Deus, um dos grandes inimigos disso é o humanismo. É quando Deus não é o centro, mas o eu é o centro. Que essa palavra fale tão forte no seu coração, e que você dê liberdade para o Espírito Santo, identificando pontos na sua vida em que o eu precisa dar licença, para que o eu sou tome o lugar de governo na sua vida em todo o tempo. Em nome de Jesus. Esse homem perdeu a grande oportunidade da vida dele. E o interessante é que no final aqui, Jesus diz, ele começa a falar que ele praticava tudo, e aí Jesus vira para ele e diz: ainda te falta uma coisa. Vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres, então você vem e me segue. Olha o versículo 22. Versículo 22. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. No original esse texto fala que ele era possuído. A questão não é o ter. Deus, ele nunca, através da sua palavra, nunca mostrou que o problema do homem é o ter. O problema é as coisas terem um homem. Então, no original aqui, esse verso fala sobre um homem que era possuído pelas coisas, ele era governado pelas coisas. Mas não foi exatamente esse jovem que chegou para Jesus pedindo uma instrução? Sim ou não? Não foi ele que chegou para Jesus pedindo uma direção? Bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ele chegou pedindo uma instrução. Presta atenção numa coisa: nunca bata numa porta que você não esteja disposto a abrir. Nunca bata numa porta que você esteja disposto a abrir. Isso fala mal contra você no mundo espiritual. Se você entende uma oportunidade de Deus para a sua vida, morre, mas não volta para trás. Porque se é o desenho de Deus para a sua vida, você não pode partir daqui sem viver isso. Então, versículo 22, vamos ler mais uma vez. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Tudo o que nós colocamos acima de Deus vai causar tristeza dentro de nós. Ainda que isso seja bom. Se o filho toma o lugar de Deus, se o marido toma o lugar de Deus, se o dinheiro toma o lugar de Deus, se o seu testemunho toma o lugar de Deus, se as suas conquistas tomam o lugar de Deus, se a sua empresa toma o lugar de Deus, o que for que tome o lugar de Deus, ainda que seja bom, ainda que tenha sido manifestação do próprio Deus, vai causar tristeza em você. Porque esse lugar é dele e de mais ninguém. Pastor, quando eu sei que Deus é o centro da minha vida, que Deus é o primeiro da minha vida, quando você pensa mais nele do que em qualquer outra coisa, tudo que você passa mais tempo pensando, é isso que é o centro da sua vida, é isso que é o primeiro. Tem alguém aqui nessa noite que está entendendo que não é tão bom assim como pensava, porque você acha que uma pessoa preocupada é uma pessoa boa consigo mesmo? Você acha que uma pessoa ansiosa é uma pessoa boa consigo mesmo? Uma pessoa que guarda mágoa no coração é uma pessoa boa consigo mesmo? Irmãos, nós não somos bons como a gente pensa, não. Uma pessoa orgulhosa, quantas vezes conversando com pessoas para instruir, a pessoa diz assim: não, mas esse aqui é o meu jeitão. Falando muitas vezes em casamento, se a pessoa quiser me aceitar, tem que ser assim, porque esse é o meu jeito. Isso é orgulho.
Porque sempre existe espaço, independente da idade, do tempo, sempre existe espaço para a gente avançar em Deus, sempre existe espaço para um novo nível em Deus, para um novo degrau, para um novo ciclo de Deus, para as nossas vidas, sempre existe espaço para a gente aprender, para a gente crescer em Deus, sempre existe espaço para quem tem fome, sim ou não? Lá em Primavera, de vez em quando assim, a gente faz umas comunhão lá de comer arroz com ovo. E aí assim, em casa geralmente você come um ovo, come 2, né? 3. Mas quando a gente faz essas comunhão de comer arroz com ovo, tem uns lá que come 12, come uma dúzia sozinho. Aí você começa a olhar para a pessoa, você começa a olhar desde o pé assim para fazer análise. Você pensa, será que desce para o pé isso aqui? Para onde que vai isso? Tem espaço, se assusta com tanto espaço que tem. Tem tanto espaço. Você fala, poxa vida, não está cabendo tudo isso? Quando nós temos fome por Deus é assim, sempre tem espaço para mais. Aí fala assim, irmão, mas você não acabou de ir no culto de domingo? O que você está indo lá fazer nesse curso de maturidade segunda-feira? É porque eu tenho fome. Eu quero aprender mais do meu Senhor. Eu quero a vida dEle governando. Eu quero Ele governando a minha vida. Eu não quero ser como o jovem rico, que mostro que quero as direções de Deus e não vivo, e não obedeço as direções dEle. Eu quero receber a direção, mas eu quero também colocar essa direção em prática. Eu quero executar o que Deus diz que é para ser feito, porque eu tenho fome. Então a Bíblia diz que ele se retira muito triste, porque ele possuía, na verdade, porque ele era possuído por muitas coisas. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que são possuídos por riquezas. Esse é o sentido original. Os que são possuídos por riqueza. Agora você entende por que Jesus não olhou para ele e disse: olha, você é um bom cristão. Porque para Deus não é apenas o que começa bem, para Deus é bom aquele que termina bem. Não importa como começou, mas precisa terminar bem. E ele terminou muito mal aqui. Quando é você que está no centro, é você que determina até onde você vai, mesmo carregando o nome de cristão. Quando sou eu que estou no centro, sou eu quem determina até onde eu vou. Porque o jovem rico era o centro da sua vida, ele determinou até onde ele ia. Jesus falou com ele assim, olha, não adulterarás, e ele disse, eu não adultero. Jesus disse com ele assim, ó, não matarás, e ele dá mais um passo, eu não mato. Jesus fala, não furta, ele dá mais um passo adiante, eu não furto. Jesus diz assim, não dirás falso testemunho, ele diz, eu não faço isso, então ele dá mais um passo. Olha só. Então Jesus diz mais um, não enganarás a ninguém, depois diz outro, honra o teu pai e a tua mãe, e ele dá mais um passo, e ele dá mais outro passo. E aí Jesus diz para ele assim, olha, agora eu vou mostrar você para você mesmo. Você está pensando que sua vida está tudo certo, que você é bom, eu vou te mostrar que você não é o que você pensa. Ainda te falta uma coisa. Vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres. Aí você vem e me segue. Todos esses passos que esse jovem deu, tendo eu no centro, eu também posso dar. Mas isso tem um limite. Vai chegar um momento na minha vida que eu vou me ver diante de um limite. Porque quando nós somos o centro de nós mesmos, é a gente quem decide até onde a gente vai. Eu decido se eu semeio no Evangelho ou não. Eu decido se eu sirvo no Evangelho ou não. Eu decido como eu vou fazer, como eu vou servir, a hora que eu vou fazer. É assim que a gente faz. Eu é que decido porque eu sou o centro. Mas quando Deus é o centro, é Ele quem determina as coisas. É Ele quem decide as coisas. Eu estava vivendo o melhor momento financeiro da minha vida. Meu pai e minha mãe estão ali, a gente tinha uma loja junto e a gente estava prosperando muito. Minha esposa tinha um trabalho muito bom, a gente era aqui de Rondonópolis. Tem 17 para 18 anos que a gente saiu daqui. E vivendo assim o melhor momento financeiro da nossa vida. E o Senhor nos chamou para o ministério. E nessa época, quando a gente assumia o ministério, ao qual a gente fazia parte, já era consciente,
nada assim, a gente sabia que era daquele jeito que funcionava. Então a gente ia, não tinha um salário, não tinha uma ajuda de custo, não tinha nada que você pudesse contar, olha, esse mês tem uma cesta básica, pelo menos aqui para mim comer alguma coisa. Não tinha nada disso. Cada pastor vivia segundo a sua fé. Criar as coisas segundo a sua fé. Então em um mês eu podia comer o que eu quisesse, vestir o que eu quisesse, eu ia num lugar, não precisava ficar olhando para o lado direito do cardápio, eu olhava o que eu queria comer, eu escolhia. No outro mês, eu estava louvando a Deus pelo almoço e pela janta, porque aí o café da manhã já é demais também, né, irmãos? Almoçar e jantar já está bom numa condição dessa, né? Eu sempre brinco de segunda a sábado a gente comia arroz com frango, aí no domingo comia frango com arroz, porque tem que mudar o cardápio, tem que ter uma coisa diferente para comer de vez em quando. Mas a gente brinca com tudo isso, porque isso, com Deus, é o único lugar onde você nunca perde nada. Até o que era para ser sua perda, Deus transforma no seu grande ganho. Deus transforma em testemunho, no grande mover dele na sua vida. Com Deus é o único lugar que você nunca perde nada. Pastor, isso aí que eu vivi é uma perda. Caminha mais um passo e você vai entender que não, o Senhor tem o poder de reverter isso. Deus tem o poder de reverter a dor mais extrema em uma unção que até o seu abraço vai curar. Eu poderia te contar tantas coisas sobre isso. E nessa época a gente deixou tudo e foi viver o ministério. Porque a gente entendia que só a vontade dele é que de verdade ia fazer a gente completo. Jesus foi o grande exemplo disso. Jesus estava no Getsêmani, no momento mais desafiador da sua vida ali. Muita pressão, muita opressão, suando gotas de sangue. E o que Jesus ora? Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que a sua vontade seja feita. E por que Jesus estava fazendo isso? Porque Ele estava nos ensinando algo tão precioso e importante, que Deus precisa ser o centro. Mesmo diante da maior dor, o que importa é a sua vontade, porque o Senhor é o centro. Paulo e Silas tinham acabado de ser açoitados, eles foram presos, e se não bastasse eles terem sido presos ali, as costas feridas, eles prendem os pés dele num tronco. Então eles estão ali daquela forma. Imagina a cena. Eles poderiam estar um conversando com o outro ali, questionando a Deus, dizendo, olha, Deus é injusto conosco, porque a gente está nessa condição, pregando o Evangelho, falando da vida de Deus, olha onde a gente veio parar. Mas não é isso que a gente vê eles fazendo. A Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam a Deus. E por que esses homens faziam isso, irmãos? Porque Deus era o centro da vida deles. E quando Deus é o centro da sua vida, a voz dele sempre vai falar mais forte do que a voz da dor, do que a voz da decepção, do que a voz da frieza, do que a voz da desistência. A voz de Deus sempre vai falar mais alto dentro de você, porque Ele é o centro. Ele não é mais aquela luz que está lá no cantinho da área. Agora Ele está no centro. Agora a luz está brilhando dentro de você. Então você acorda numa segunda-feira como daqui a pouco. Você não acorda mais para ganhar dinheiro. Você acorda para a glória de Deus. Você não acorda mais para correr atrás das coisas. Não tem esse ditado? Preciso correr atrás de umas coisas. Não, você acorda para a glória de Deus. Porque já está tudo preparado para você. Sua segunda-feira, sua semana já está tudo, sua vida está tudo preparado. E você acorda para a glória de Deus. E por que é assim? Porque Deus é o centro das nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé? Coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos. E continua sendo ministrado. Quantas pessoas a gente poderia falar? Quantas pessoas? Se você olhar em toda a Bíblia, você vai ver que aqueles que fizeram a diferença é porque Deus era o centro das suas vidas. Aqueles que ficaram pelo caminho foram aqueles que o eu era o centro das suas vidas. Quando o povo de Israel foi tomar posse da terra prometida, observa o nome
dos povos que faziam parte da terra: jebuseus, ferezeus, cananeus. Tudo eu no final. Tudo eu. E o Senhor deu a promessa ao povo: que entendeu ao longo do percurso da sua caminhada que Deus precisava ser o centro. Um dia Ana sobe no templo para adorar a Deus. Só que dessa vez ela sobe diferente. Essa mulher, ela não podia gerar filhos, ela era estéril. Todas as vezes ela ia pensando em si mesma, todas as vezes ela subia a Jerusalém pensando em si mesma, e sempre a mesma realidade. Mas um dia ela sobe a Jerusalém para adorar a Deus de uma maneira diferente. Agora ela tira o seu eu do centro, e agora ela coloca Deus no centro da sua vida. E naquele dia ela faz uma oração: se o Senhor me der a oportunidade de conceber um filho, eu devolvo ele ao Senhor. Por que Ana fez essa oração, irmãos? Porque Deus ali era o centro da sua vida. E quando ela faz essa oração, no mundo espiritual há um romper, e essa mulher agora gera um filho, e esse filho chama-se Samuel. E sabe quem ele se torna? Um sacerdote, um profeta e um juiz do povo de Deus naquela época. Ana entrega para Deus um filho, e Deus devolve para ela um profeta, um sacerdote e um juiz. Porque tudo aquilo que você vive, quando Deus é o centro da sua vida, Ele tem o poder de potencializar na sua vida as coisas. O Senhor potencializa as coisas na sua vida, quando Ele é o centro das nossas vidas. Então rasga o seu coração agora. Começa a declarar de todo o seu coração. Vai dizendo: Senhor, remova os meus limites. Senhor, me ajuda a identificar. Espírito Santo, traz clareza para dentro de mim, para mim entender, Senhor, aonde ainda existe a operação do meu eu, porque eu quero o seu governo na minha vida. Eu quero o Senhor no centro da minha vida, eu quero o Senhor como primeiro na minha vida em todo o tempo. Eu quero, Senhor. Então remova os limites, barreiras sejam removidas, sejam rompidas, maneiras de pensar, que haja uma mudança, Senhor, em minha vida, na minha mentalidade, na forma de olhar para o Senhor. Remove os limites, Senhor. Remove os limites, Senhor. Remove os limites, Senhor. Remove os limites, Senhor. Mas eu quero nesse tempo também ser daqueles que contam como nós somos edificados pelas Escrituras, do privilégio de ter o Senhor no centro da minha vida, do Senhor ser o número 1 na minha vida. Remove os limites, Senhor. Remove os limites, Senhor. Remove os limites, Senhor. Pai, eu te agradeço pela liberdade do Senhor sobre o teu povo. Te agradeço pelo derramar do teu povo nesse lugar. Obrigado, Senhor, por sondar os corações, e que sempre, em todo o tempo, o Senhor esteja assentado no trono dos nossos corações, no trono do coração do teu povo. Assim nós te louvamos, Pai, te agradecemos. Obrigado pelo romper da graça viva. Obrigado por cada pessoa aqui envolvida. Obrigado por cada pessoa que aqui está nessa noite. Obrigado pelos frutos dessa palavra, pela frutificação do Senhor em cada vida, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus, pelo verdadeiro romper do Senhor de dentro para fora, que seja uma realidade de todos aqui nesse ambiente. Em nome de Jesus, que vivamos, Pai, para testemunhar do teu prevalecer, do teu romper em todo o tempo. Assim nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então vou levantar as minhas mãos e louvar. Levante as suas mãos e louve esse Deus. Louve aquele que tem vida, e vida em abundância para você.